Nós temos aqui, então, nossa quarta apresentação do dia, com resultados da Canta. E vamos lá, Silvia, conta um pouco de você, um pouco de como você está vendo esse cenário que a gente está vivendo, as perspectivas do futuro e as experiências que vocês tiveram. Tá certo. Então, boa tarde a todos, super obrigada pelo convite. Muito legal a iniciativa do festival, bastante importante, relevante nesse momento em que a gente tem que estar próximo. Que bom que a tecnologia nos permite conversar, né? Se ver. Fazia tempo que eu não vi o do Willio também, agora estou vendo. Um monte de gente conhecida aqui. E nós estamos nessa também, né? Então, nós temos uma dupla tarefa dentro da Canta. Por um lado, coletar junto aos consumidores e aos clientes. A gente vai entrar com uma segunda fase ainda no mês de maio, entrevistando clientes no Brasil e no mundo. E também gerenciar uma empresa no Brasil, no meio dessa crise, onde os clientes nossos também estão super sofrendo. A gente tem muito cliente de varejo, foram os primeiros que sentiram o baque, os clientes de bens de consumo um pouco menos, mas estamos aí com essa dupla tarefa, entender que mundo é esse, né, e como é que o Brasil está se organizando nesse momento Covid-19 e também ser uma empresa no mercado de pesquisa de mercado, consultoria de informação, trazendo todas as Cantars, lidando com esses dias todos, né, cada vez mais dinâmicos. O que eu queria era testar, ver se a minha tela está funcionando, ver se vocês conseguem todos enxergar. Deixa eu abrir aqui. Vocês enxergam a minha tela? Sim, tá ok, Silvia, tá bom. Então tá funcionando, que bom. É só você selecionar a apresentação, porque ela ainda não está selecionada. A gente está vendo só Vou sua abrir tela. aqui, pronto. Isso. E temos mais uns minutinhos ainda, né? Verdade. A gente aqui na ansiedade já Já acelerando adiantou, um né? pouquinho o nosso relógio, mas E vocês, e aí, como é que vocês estão? Tem alguns de vocês que eu tenho notícias diariamente, outros menos. Como é que vocês estão? eu acho que do que a gente tem ouvido todo mundo falar é muito interessante. Esse festival tem servido para mostrar como a gente está vivendo experiências muito similares, né? Todo mundo com desafios bastante parecidos, desde o que a Fabiana viveu agora há pouco, que ela começou a falar e o vizinho dela começou a martelar a hora que ela começou a falar, né? São algumas intercorrências assim que a gente não tem domínio. Então é interessante a gente perceber isso, né? O quanto a gente não controla todas as variáveis que a gente assumia que eram variáveis já certeiras, né? Já dominadas. Na verdade, a gente não controla todas, não, a gente não controla nenhuma, né? É isso que a gente descobriu. Nem a vida em casa, porque aqui também, às vezes o vizinho atravessa e às vezes é o meu filho caçula de 4 patas que atravessa, porque eu fico fechada no escritório, mas como ele manda na casa, ele vai e raspa a porta assim. Então, às vezes eu tenho que interromper uma reunião, uma apresentação para dar voz ao cão, mas até que ele é bonzinho,
vamos reclamar. Mas é isso. E o interessante, né? A gente já está 2 meses nessa nova toada aí, como todos nós estamos também mais abertos a isso tudo, né? Quantas vezes, e todas as vezes, a gente está fazendo reunião com ou câmera aberta ou microfone aberto, sempre ou uma criança pede ajuda para a mãe, um cachorro, um vizinho, um carro na rua, e a gente está achando isso normalíssimo, porque é normal, né? Então, a gente também se abriu para esses novos modelos do nosso Uhum, dia a uhum, dia. Mas verdade, verdade. vejamos quanto tempo mais. Quarentena já não é mais, né? Já é sessentena. É, a quarentena já passou de 40 dias, né? É que a terminologia não deveria ser Não usada é para representar, para designar o a distanciamento social, né? quarentena, A é o gente se distanciamento. apropria das palavras e esquece do que elas originalmente significavam, né? A É. gente está só no processo de distanciamento social, não chegamos no temido lockdown, vamos, E né? nem na quarentena, né? Pegando pela etimologia da palavra também não. A Exatamente. quarentena seria realmente um isolamento mais fechado. A gente está em distanciamento. Mas tem palavra que pega, né? E aí essas pegaram. É. Eu estou à disposição para começar a falar a hora que vocês quiserem. Eu acho que você pode começar sim, Silvia, porque a gente já está agora no nosso horário oficial e a gente já pode começar. Então, obrigada. Combinado, combinado. Bom, então, agora oficialmente, boa tarde a todos. Eu sou a Silvia Quintanilha, eu sou a VP de atendimento da divisão de Insights na Kantar, no Brasil. E nós, na Kantar, no Brasil e no mundo, estamos realizando várias pesquisas com consumidores e também agora numa segunda fase com clientes. Então, nós temos publicado duas informações. A pesquisa Barômetro é feita pela divisão de Insights, então é um levantamento ad hoc, perguntas específicas sobre a situação dos consumidores durante o Covid-19 nos países. E esse barômetro ele alimenta também uma publicação maior que se chama Thermometer, que a gente, enquanto Kantar, tem publicado, e aí ela combina resultados de Kantar Ibope Media, de Kantar World Panel, de Kantar Insights, de Kantar Consulting, até de Kantar Health. Então, o que eu vou apresentar para vocês hoje é um sumário de resultados combinados de todas essas análises que a gente está fazendo dentro de todas as divisões da Kantar. E no final da apresentação, no último chat, eu deixei o QR Code para que todos que estão assistindo, se é só clicar com o seu celular no QR Code, vocês já vão diretamente para todas as publicações da Kantar no Brasil sobre o Covid-19. Então, acaba facilitando. Então, o que eu vou falar aqui hoje é fruto de uma coletânea de todas as divisões da Kantar. Vamos lá. Então, o impacto no consumo e nas marcas no Brasil durante o Covid-19, para que nós possamos entender as mudanças e se preparar para o crescimento nesses tempos incertos. Bom, começando daquilo que a gente estava acabando de falar, né? O futuro parece incerto para todos nós, né? Na verdade, o futuro é absolutamente incerto para todos nós. A economia vai se recuperar rápido, vai se recuperar no Brasil nos mesmos níveis de outros países? Tem algum benchmark que a gente possa seguir? Outra, vai acontecer de novo um segundo surto do próprio Covid-19? Sim ou não? Outros tipos de epidemia para quais nós vimos que nós, enquanto mundo, não estamos totalmente preparados. Então, tudo isso passa nas nossas cabeças aqui de indivíduos e de consumidores. O que a gente sabe
de tudo que a gente já coletou recentemente no Brasil e no mundo, é que, na opinião dos consumidores, de nós, pessoas, a vida não voltará ao normal. Existem percepções que vão da menos grave a mais grave, da menos longa a mais longa. Então, o que a gente plotou nesse chart aqui, no eixo vertical menos para mais grave, no eixo horizontal menos tempo para mais tempo, vai desde o que a gente estava falando, né, a Luz e eu agora uns minutinhos atrás, o distanciamento social, até um downscaling mais completo, mais complexo, passando por ficar em casa, trabalhando, fazendo compras, entretenimento, a geração da demanda por novos produtos e serviços. O que é que eu preciso agora que eu não tinha no momento em que eu estava na minha casa e que teria facilitado a minha vida? Isso pode gerar, inclusive, novos mercados. Redução de gastos, porque nós vimos na pesquisa, na coleta da Kantar Insights do barômetro, que logo a partir das primeiras semanas as pessoas já diziam sim, que a sua vida financeira tinha sido impactada, e isso vem aumentando semana a semana, então isso pode levar a uma redução de gastos com um tempo maior de duração. Estilos de vida adaptados a um vírus sazonal, então como a gente não sabe, como uma das perguntas do chat anterior acontecerá de novo, sim ou não? Se a gente souber que sim, a gente vai ter que ter um estilo de vida adaptado ao vírus sazonal. Como é que faz? Vão todas as crianças para a escola e se precisar voltar para casa, a escola vai estar adaptada para que elas voltem para casa? Até um downscaling, um estilo de vida mais simples, realmente. Então, quais são as mudanças que nós já estamos vendo no consumo, tanto do ponto de vista de mercado quanto do ponto de vista de mídia? Nós já estamos vendo mudanças de hábito no dia a dia. A gente trouxe exemplos aqui de Brasil e outros países, até países que acabaram sendo referência para nós, né? Espanha, por exemplo, que começou esse distanciamento um pouco antes e teve um resultado de contaminação meio parecido. Então, no Brasil, já desde as primeiras ondas, 1/4 das pessoas estavam trabalhando totalmente de casa, mais da metade das pessoas, dos que pediram delivery, pediram 2 a 3 vezes na última semana. Então, sim, é um hábito que começou a acontecer por conta dos restaurantes, bairros fechados, é uma solução viável. Na Inglaterra, 71% das marcas líderes ganharam participação em março. Então, houve sim, na Inglaterra, uma busca por marcas conhecidas e já garantidas, vamos dizer assim. Olhando para a Espanha, a tendência no crescimento de snack, a gente viu como eles estão um pouquinho antes da gente, pode ser uma tendência que aconteça no mercado brasileiro. Então, nos primeiros momentos, na primeira semana do confinamento, os snacks aconteceram no café da manhã, no almoço e do jantar, mais proeminentemente. Isso, creme de cacau, aquelas pastas, né, de cacau, chocolate em tablete, biscoitos doces e salgados, todas na Espanha cresceram mais de 100%, 140%, 155%, 156%. Abastecimento, como foi que aconteceu o abastecimento no Brasil? A gente teve um abastecimento com categorias básicas e não perecíveis. Então, do ponto de vista de alimentos, linguiças e embutidos, que têm um tempo de consumo um pouco maior, acabaram sendo priorizadas. Água sanitária e alvejante, água mineral para tomar, frangos, leite, acessórios de limpeza, alimentos de pets, iogurtes e pão industrializado. As categorias que retraíram na primeira semana do isolamento social: absorventes, desodorantes, creme dental, pós-shampoo, salgadinhos, sucos, limpadores, amaciantes, refrigerantes e achocolatados. Então, ao contrário da Espanha, aqui no Brasil, os snacks tiveram, num primeiro momento, uma queda, uma retração, enquanto os mais básicos, frango, leite, iogurte, pão e até os alimentos de pets, tiveram um aumento, além dos de maior
duração, menos perecíveis. Mas um sopro de esperança é olhar as tendências entre países. Então, comparando Brasil com Inglaterra, com China, que foi o primeiro que começou, né? Foi o epicentro da doença, mas também foi o primeiro onde isso terminou, a gente vê que, do ponto de vista de consumo, comparando os dados do World Plan da China, do Reino Unido e do Brasil, a gente vê que após 6 semanas o consumo já se recuperou na China. Então, a gente vê que a curva da China foi bastante pronunciada, tendo seu pico pior aqui na semana 2, depois ela começa a subir e na semana 8, depois, a 6ª semana depois do pico pior, o consumo já começou a se recuperar. A gente vê que a nossa curva ainda está descendente, mas que no Reino Unido ela já estava um pouquinho mais estável. Então, tenhamos esperança de que os níveis de consumo se recuperem como em outros países. Como é que ficou o consumo de mídia? Então, aqui os dados da Kantar Ibope Mídia. Com as pessoas em casa, o consumo de TV aumentou, né? Então, a gente vê muito claramente, né, a partir de 16 de março, que foi o dia mesmo que começou a quarentena aqui no Brasil, imediatamente o patamar muda, né? A gente tem um aumento aí significativo em relação ao momento anterior, pré-isolamento. E o tempo dedicado à televisão também aumentou em todo o Brasil. O tempo médio está próximo das 8 horas, né, que cada pessoa passa assistindo televisão diariamente na última semana. Esse tempo é 1h20 maior do que na primeira semana de março. Então, pensando dentro do mesmo mês, né, a gente vê um aumento bastante significativo, e ele foi bastante significativo em todas as regiões do Brasil, né? A que foi mais baixo foi a região norte, mas mesmo assim foi 1 hora maior do que na primeira semana de março. Então, um hábito tanto de consumo quanto de consumo de mídia, televisão, aumentou. TV paga, como é que ficou a TV paga? Também cresce e com conteúdo especializado para todos os gostos. O aumento médio da audiência da TV paga entre 1º e 18 de março, comparado com 5 a 11 de abril, então resultados bastante recentes e um mês depois, quase 5 semanas depois, é 20% maior. 47% maior nos canais de filmes e séries, 25% maior nos canais de documentários e factuais e 23% nos canais de lifestyle. Então, realmente estar em casa, não estar em trânsito, né, literalmente dentro do transporte, né, público ou particular ou na rua, aumentou o consumo, a audiência média de TV paga. Como é que a gente consegue entender com essa mudança que foi tão imediata, né? Foi tão dentro do mesmo mês, né? Já aumenta o consumo de mídia, já muda o consumo de várias tipos de compra. Então, vamos olhar 4 tendências chaves que vão moldar as nossas respostas imediatas e novas realidades. Primeira coisa, falando de marca, já dentro do nosso estudo barômetro, desde a primeira onda que a gente coletou logo no comecinho da pandemia, na verdade até um pouquinho antes, a gente começou dia 10 de março a coleta no Brasil, as pessoas, os brasileiros já diziam que as marcas que são significativas para mim precisam ter um impacto social para todos. Então, desde as primeiras coletas, o consumidor dizia, olha, eu quero sim que a marca se posicione, eu quero sim que ela diga como ela vai
enfrentar isso e até como é que ela pode me ajudar, eu enquanto pessoa, enquanto consumidor, a enfrentar isso, e principalmente daquelas marcas com as quais eu já tenho relacionamento. Se a marca com quem eu tenho relacionamento não tomar medidas para construir um mundo melhor, se eu perceber que ela não está realmente imbuída desse desejo de impactar a sociedade mais ampla, talvez eu me desiluda um pouco dela e aí eu possa até começar a olhar de lado. Então, isso foi bem percebido desde as primeiras ondas e veio crescendo. A gente fez coletas a cada 2 semanas, veio crescendo. Por quê? Porque a gente já via há bastante tempo uma evolução de propósito das marcas, de um momento, né, de um relacionamento mais funcional entre a marca e o consumidor. Então, realmente era o reason to believe da marca, era aquela coisa do qual é o composto, às vezes até com um nome muito particular, específico, que compunha aquele produto, e eu comprava porque aquele produto tinha aquele pozinho de pirlim-pim-pim que fazia com que a eficiência dele fosse maior, então totalmente funcional. A gente já passou pelo momento de entender que as marcas tinham que desenvolver um relacionamento emocional com os consumidores para continuarem a ser significativas. Isso evoluiu para o aspiracional e agora, já a partir deste momento em que estamos todos literalmente no mesmo barco, mundialmente falando, evoluiu para o social. Então, o propósito social que já existia em muitas marcas no Brasil e no mundo, passa de nice to have, de ser um diferencial, para ser essencial para criar sentido, uma vez que a sociedade está buscando coletivamente formas de lidar com essa crise, que hoje é o Covid-19 e amanhã pode ser qualquer outra crise assim grave e assim profunda, que impacta as nossas vidas pessoais tão rapidamente, tão profundamente. Então, o que a gente percebe é que após a crise, o nível de expectativa pode permanecer sim, e o que era importante antes da crise pode deixar de ser importante. Então, aqui a gente trouxe só como exemplo, comparando as primeiras ondas, até antes da gente começar o nosso distanciamento social aqui no Brasil. A gente começou o distanciamento efetivamente no dia 16, a gente já tinha terminado o campo da primeira onda no dia 16, comparando com 13 a 16 de abril, os números continuam a subir. Então, os consumidores pedem que as marcas ajudem, inclusive no dia a dia do brasileiro. O que a marca pode me oferecer, ou do conhecimento que ela tem, ou de novos serviços, ou de novos canais de distribuição para me ajudar. É preciso, então, construir uma marca que contribua para uma sociedade melhor. Então, evoluir de propósito de marca emocional ou aspiracional para impacto social. Então, o grande propósito da marca estará na intersecção entre essa verdade humana e cultural e a verdade da marca, né? Com tanta mudança, essa evolução tem que ser cada vez mais significativa, distinta e relevante, e inclusive do ponto de vista de comunicação, adaptar tudo isso para o novo normal. A gente está usando novo normal aqui, na falta de algum outro termo melhor, porque até isso já não é uma definição perfeita do que será o mundo, né? Mas, à medida que nós, consumidores, vamos nos adaptando, a gente já viu o consumo de produtos, de mídia, comportamentos, valores, necessidades, a marca vai ter que adotar uma abordagem centrada no ser humano e ousada para propor soluções e comunicações que fazem realmente a diferença na sociedade. Pensar menos em si e mais no outro, que é um pouco o que está sendo pedido de todos nós, seres humanos. A gente fica em casa nem tanto por si,
mas também pelo outro, né? Quanto mais gente ficar em casa, mais a gente segura essa disseminação da doença. Segundo ponto, né, das 4 tendências lá, o e-commerce está crescendo e veio para ficar. Então, sim, o Covid foi um catalisador de mudanças no varejo. Uma força que mudou já no Brasil e mudará a forma como compramos e compraremos no futuro. Muitos clientes nossos. Então, a gente está entrevistando e conversando com os clientes praticamente diariamente. E a gente tem muito cliente de todos os tamanhos, de todas as categorias. Praticamente todos falaram assim, olha, algumas plataformas de migrar para o e-commerce, relacionamento digital, que estavam no nosso pipeline, e que toda reunião de board a gente falava assim, um dia, quando a gente for fazer isso, no plano de 3 anos ou de 5 anos está incluído aqui um e-commerce, porque nós precisamos evoluir por aí. 5 anos virou 5 semanas, né? A gente teve que se virar nos 30 e botar de pé um e-commerce para minimizar a nossa perda. Então, assim, dizem que a crise é a outra palavra para transformação, nesse caso foi literal, né? Então, essa adoção acelerada dos canais digitais no Brasil já mudou o jogo e vai mudar o jogo no mundo todo para acelerar esse omnichannel do varejo. Perguntando para os nossos consumidores. Então, eu contei para vocês um pouco a percepção dos nossos clientes, agora dos nossos consumidores, né? De cerveja a hambúrgueres, novos shoppers estão entrando no mundo de e-commerce. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Antes, os nossos consumidores, né? Nós, pessoas, não tínhamos o hábito de comprar cerveja e hambúrguer no e-commerce, a gente comprava, quando comprava outras categorias. Agora, vejam só, muito interessante ver que entre 13 de março e 13 de abril, mais do que dobrou a barrinha verde, que eu aumentei o meu consumo via e-commerce. Entre 13 e 16 de março, eram 19% que diziam que tinham aumentado recentemente o consumo no e-commerce. Isso passou para 34% entre 27 e 31 de março e 44% entre 13 e 16 de abril. Então, realmente, isso gerou uma confiança nos pedidos online, nos e-pagamentos, e a conveniência se provou real. Então, esse novo normal já é fazer compras online. Os varejistas estão vendo a adoção de um serviço que antes podia parecer uma mudança de hábito desconfortável e cara, como o que resolveu um pouco a vida do consumidor, né? Estávamos discutindo aqui na minha casa que a gente tem até um hábito recém-adotado, que cada vez que chega uma compra de e-commerce, o porteiro toca o interfone e a gente atende. Aí ele fala assim, olha, chegou o pacote da Americanas.com. Ah, tá bom, obrigada. Ninguém desce para pegar. Isso, 10 da manhã. Meio-dia, olha, chegou aqui o pacote da Droga Raia. Ah, tá bom, obrigado. A gente se habituou a descer no final do dia, já desce com lixo, já passa na portaria, já pega tudo que foi chegando durante o dia via e-commerce, né? Até para evitar ficar descendo muitas vezes no elevador. Então, até nisso, né, as pessoas têm que pensar. A gente está comprando tudo pelo e-commerce e óbvio que o e-commerce chega na hora que chega e aí o porteiro liga e a gente não precisa ficar descendo toda hora, mas a gente desce uma vez por dia e pega 3, 4 coisas recém-chegadas, porque agora é tudo via e-commerce. A batalha imediata é pela disponibilidade e oferta ágil. Então, a gente botou aqui um quote do Carrefour, que foi: o e-commerce triplicou com o coronavírus. Então, em 2 semanas, o grupo teve que tomar 240 decisões diferentes para responder ao crescimento da demanda nas lojas físicas e online no Brasil. Então, realmente, os nossos clientes, eles estão chamando essas salas de war room,
né? Antes o War Room era uma coisa muito especial, estratosférica para grandes coisas, agora é o War Room diário para tomar 240 decisões em 15 dias. Vocês imaginam quantas decisões por dia, só fazer a conta aí, né? Então, pensar e agir rápido no e-commerce é o nome do jogo. Garantir disponibilidade e visibilidade das principais marcas e SKUs nos canais digitais, e isso vai exigir diferentes estratégias de sortimento e visibilidade. E escalonar a operação do e-commerce. Então, com a demanda superando a disponibilidade em muitos mercados, eu arriscaria dizer que a maioria dos mercados, o maior desafio para o comércio digital vai ser a velocidade como ele pode escalar as operações. Porque mesmo os canais que já eram de compra online, supermercados e outros, sofreram nessas primeiras semanas aí, não estavam dando conta, mesmo já estando estruturados há anos. A demanda veio com uma onda que ninguém estava preparado. Quando a gente fala em tendência, a terceira tendência importante é a era do self, dá lugar a uma era de humanidade conectada. Esperamos que sim, né? Que realmente isso se estabeleça e não seja só no momento desse inimigo invisível, né? Que tá nos atacando pessoalmente. Então, esse inimigo invisível abala as nossas visões de mundo e nos faz questionar o que realmente importa, né? Com quantas pessoas eu já bati papo recentemente, arriscaria dizer que na última semana, dessas pessoas que estão aqui na call hoje, eu acho que a maioria delas vai saber de quem que eu estou falando, dos papos que a gente teve recentemente na última semana, sobre, meu Deus do céu, eu me questiono sobre o que realmente importa, o que é um KPI de sucesso, o que é importante hoje. A gente desceu tanto nessa pirâmide de Maslow que cada um de nós, se eu perguntar para vocês hoje o que te preocupa, você vai falar assim, a minha saúde. E o meu sustento é ter o que pôr na mesa e me manter saudável. Então, de verdade, que se a gente tiver sorte, como está escrito aqui no nosso chart, pode ser um divisor de águas para a humanidade. E se a gente tiver sorte, se formos afortunados, olharemos para trás, para esse momento de vírus e diremos, agora eu entendi, olhando para trás, porque foi que tudo isso aconteceu. Era necessário um catalisador para o ressurgimento dos valores humanos de pertencimento, de humanidade compartilhada e de senso de dever para com o coletivo. Torçamos para que seja assim mesmo, que isso seja perene. Por que a gente diz isso, né? Porque de tudo que a gente estudou, né, a gente vê que o Covid está amplificando os valores que existiram. Então, as pessoas são seres sociais, têm uma necessidade inata de conexão, a gente sabe disso. No Brasil, mais ainda, a gente sempre soube disso, né? E aí vem o isolamento, e aí você fala, nossa, meu Deus, eu não percebia quanto eu precisava do outro, porque eu tinha aquilo como dado na minha vida e agora não mais, né? A era de individualismo e status. Para quê? Né? No momento de dificuldades e sacrifícios, né? Não tem mais essa coisa, né? De status, principalmente, e de individualismo. Se der certo, a gente vai diminuir bastante isso. Consumismo e gratificação instantânea. Em tempos de escassez e segurança que a nossa geração no Brasil não viveu de forma tão profunda quanto outros países que passaram por problemas sociais bastante graves, a gente sempre viveu em uma escassez maior que outros países, mas aquilo era o nosso normal e aquilo a gente lidava com aquilo. De repente, a escassez e a insegurança veio para todos no mesmo dia, independente de gênero, classe, idade, região. Isso tudo faz com que a gente volte a pensar no ser humano e o valor amplificado passa a ser a comunidade, a conectividade, a cooperação, a generosidade, a simplicidade
e o bem-estar. Então, esperemos que essa tendência realmente se institua. O que a gente vê aqui também com base nos estudos que a gente fez, né? Que perguntando mesmo para o brasileiro, o que foi a coisa mais difícil para você lidar nesse momento de distanciamento social? 77% disse que foi a perda da liberdade. Tá, e o que você está fazendo para gerenciar a sua saúde mental nesse momento que as pessoas estão estressadas, ansiosas, preocupadas? Estou focando no meu desenvolvimento pessoal para gerenciar essa saúde mental. E qual vai ser o efeito dessas experiências inexploradas em nossas mentalidades, atitudes e comportamentos, né? 1/4 das pessoas, que já é 13% maior do que na onda 1, esse é o resultado da última onda, 23% diz que teremos que reagir juntos. Se nos unirmos, vamos conseguir. Já houve, sim, uma mudança na nossa, no nosso pensamento, na nossa atitude. E a marca, então, nesse sentido, vai ter que amplificar valores compartilhados, né? A plataforma Missão Covid, por exemplo, tem conectado gratuitamente médicos e voluntários às pessoas que têm dúvidas, ansiedade. Às vezes você quer só perguntar, você fala, espirrei hoje de manhã, isso significa que eu estou com Covid? Não, não significa, né? Temos como conversar com pessoas dentro da Cântara, a gente tem as plataformas, né, do seguro que estão super ajudando. A gente tem enfermeiras super disponíveis, né? Pessoas comentando, falando assim, gente, até o intestino ficou preso, passei mal, achei que podia ser alguma coisa. Imagina que coisa mais boba. Isso foi falado numa reunião para que todo mundo possa ir atrás da mesma informação. A enfermeira me disse que como a gente está se exercitando menos, está comendo mais errado, está tomando menos água, isso é super normal. Pensa que a gente tem que se cercar desse tipo de ajuda para minimizar a nossa angústia. E é isso que está acontecendo. Starbucks, por exemplo, ampliou seus benefícios para a saúde mental, oferecendo a seus parceiros cuidados personalizados e confidenciais, 20 sessões gratuitas de vídeo presencial para os parceiros e seus familiares elegíveis, bem como o acesso a uma plataforma que eles têm que se chama Headspace. Então, são exemplos muito bacanas. Então, se a marca demonstrar que está alinhada a esses novos valores, ela vai se mostrar relevante, abordando questões relevantes e mudando atitudes e crenças do coletivo. A marca pode ser um conector, facilitar a conexão e agregar valor a novas tribos. E pode ser generosa, pensando em como ela pode trazer alegria, generosidade e bondade, oferecendo valor de maneiras criativas. Uma das primeiras ações que a gente viu muito rapidamente no Brasil foi a Ambev dizer, olha, sou uma empresa de bebidas alcoólicas, logo eu tenho como produzir álcool gel. Isso fez com que em todos os estudos que a gente tenha feito perguntando quais as marcas mais lembradas com ações associadas à pandemia, a Ambev aparece em primeiro lugar em todas elas, né? Então ela foi muito ágil e muito inteligente, né, em pegar um asset que ela de fato tem e transformar para ajudar a coletividade naquele momento. E a última tendência aqui, o último aprendizado, né? O que está transformando a vida cotidiana é a disrupção. Então, a gente vem falando de disrupção, pelo menos na última década, muitos de vocês que estão aqui na call também já conversamos sobre isso muito, né? Disrupção. Só que a disrupção, gente, veio, né, no caso da Cântara, numa sexta-feira 13, né? Porque foi o primeiro dia em que nós estávamos todos de home office. A gente não vai esquecer esse dia, porque era uma sexta-feira 13 de março. Então, o nosso normal, na tarde do 12, eu nem pensava nisso. Na tarde do 13, eu estava em casa, nunca mais voltei para o escritório. Então, foi uma disrupção imediata. E aí a gente teve que se adaptar, né? E com essa adaptação, a gente teve que se abrir para experimentar coisas novas, né? Novos aplicativos, novos produtos, novos canais,
Outro dia, eu olhando mesmo no meu celular, eu vi que todos os aplicativos que eu baixei recentemente ou eram de e-commerce ou eram de plataformas, né, apresentação mesmo, de conversa, Zoom no celular, Google Meets, Skype for Business. Eu tinha alguns, mas outros eu baixei no celular, outros eu só tinha no desktop, agora eu tenho em todos os lugares. Então, a gente tem que se abrir, sim, para novos aplicativos, novos produtos, novos canais de compra e novas formas de se envolver com o mundo. Todos nós devemos ter um exemplo pessoal de como isso mudou, né? A minha turma de faculdade é uma turma muito unida, mas a gente se encontrava presencialmente 3, 4 vezes por ano no máximo. Agora a gente se fala via Zoom uma vez por semana, amigos do Rio de Janeiro, do Amazonas, da Alemanha, que a gente não via nunca, a gente se vê toda semana. Por que a gente não pensou nisso antes? Né? Sabendo que tem amigo que está na Alemanha, no Amazonas, ou no Rio de Janeiro, que não se encontrava presencialmente com a turma aqui de São Paulo, podiam ter pensado nisso, só que não, teve que vir o Covid para todo mundo se sentir tão isolado que a gente falou, nossa, a gente se reúne uma vez por semana. Eu tenho certeza que todos vocês têm exemplos até mais bacanas do que esse, mas é a transformação da disrupção. Então, quando a gente olha do ponto de vista dos nossos clientes, se a gente vê o uso de mídia declarado no último mês, a gente vê o quanto de oportunidade nós, clientes, pessoas, temos para serem implementados nas nossas marcas e nas nossas vidas, né? Coisas que podem ser feitas em casa e que são bastante amigáveis. A situação já impactou no meu dia a dia? Na última onda, de 16 de março a 17 de abril, 73% das pessoas diziam já impactou. Isso é 5% maior do que a onda anterior, que já era maior do que a primeira onda. Então, vem a cada dia mais dizendo, sim, impactou muito no meu dia a dia. E no médio prazo, o que a gente vai ter que fazer enquanto pessoa é adequar a nossa vida. Então, se a gente vai ter agora um lifestyle online, que bom que agora a gente tem o Google Classroom ou que a Biorritmo está dando aulas grátis no Instagram. Então, todos nós, pessoas físicas ou empresas ou marcas, vamos ter que garantir que uma grande experiência do cliente através de plataformas digitais seja priorizada, que cada uma das empresas e marcas tenha uma voz clara e impulsione o sentimento positivo, e tecnologia e marcas digitais podem e devem criar novas maneiras de socializar. A gente já tem visto isso bastante intensificado no nosso dia a dia. A gente está até evitando ressacas de Zoom, né? Porque a gente passa o dia fazendo Zoom na nossa vida profissional e aí de noite, final de semana, a gente faz Zoom com os nossos amigos e familiares. Então, a gente vai ter realmente que se adaptar. Talvez já esteja um pouquinho melhor nas últimas semanas do que esteve nas primeiras. Nas primeiras, a queixa de, nossa, eu estou completamente atolada e desesperada, era até maior. As super lives, né? Os sertanejos estão ganhando as redes. É super interessante ver isso, né? 3 milhões de visualizações simultâneas na live da Marília Mendonça. Como é que você monetiza isso? Como é que você faz publicidade, branded content? Branded content, isso é um novo conteúdo, é um meio que veio para se consolidar, né? E as lives corporativas? Todo mundo, ó, essa que nós estamos fazendo aqui é uma live corporativa. Nós estamos com o apoio da nossa associação de classe, nos entendendo aqui como é que está sendo esse mundo recente pós-Covid, né? Então, para fechar aqui nosso papo, primeiro, trazer atualizado um chart que talvez muitos de vocês já tenham visto, que prova que as marcas que investem, permanecem próximas dos seus consumidores, fazem o seu papel e se colocam, são aquelas que se recuperam 9 vezes mais rápido, mesmo durante as grandes crises, né? Então,
comparando aqui uma grande crise em 2008, 2009, a gente vê que as marcas mais fortes, que são essas amarelinhas aqui, foram as primeiras a se recuperar e se recuperaram, sendo 9 vezes mais forte que as outras. Então, não dá para descuidar, não dá para estar distante da população neste momento. Nunca deu, agora menos ainda. Então, 3 pontos chaves para a gente fechar, para refletir. Primeiro é memorável. O aumento das emoções durante essa crise faz desse um período onde as memórias duradouras serão feitas. A gente sempre brinca, todo mundo lembra onde estava, o que estava fazendo no dia do ataque às Torres Gêmeas. Todo mundo vai se lembrar de como foi a vida durante os momentos do Covid-19 nos seus países. E vão se lembrar, portanto, de quais foram as marcas que foram autênticas em seu cuidado, em que realmente se colocaram, em que encontraram maneiras de se adaptar e encontraram maneiras de estarem próximas da população e adaptadas às necessidades. Transformação. As pessoas esperam que as marcas se adaptem, entendam o que é importante e proporcionem experiências que tenham um impacto duradouro e positivo em suas vidas. Todos nós esperamos isso. Sustentável. A pandemia tem mostrado o que é possível, o que nós conseguimos conquistar quando nós agimos coletivamente. Isso será memorável e transformador. Então, quando a crise passar, as pessoas não estarão dispostas a voltar ao status quo quando se trata de desafios globais. Era isso que eu tinha para contar para vocês. Nosso desejo para vocês é que fiquem seguros, mostrem o seu melhor e se preparem para o futuro, se planejem para o futuro. O futuro vai chegar, se Deus quiser, vai chegar logo e a gente vai estar preparado e vai estar melhor. Vamos sair dessa, se Deus quiser, melhor do que nós entramos. E aqui é o QR Code que eu mencionei para vocês. Se vocês quiserem, só dando ali um clique no QR Code, vocês já vão diretamente poder entrar, se cadastrar na plataforma do Thermometer. O Thermometer é a publicação da Kantar, está sendo atualizada com bastante frequência, mais de uma vez por mês, 2 vezes por mês, às vezes até mais, com todos os resultados combinados de tudo que a gente tem visto em todas as 5 divisões da Kantar no Brasil. Se vocês não quiserem usar o QR Code, acessem br.kantar.com, se cadastrem lá, cadastrando vocês vão receber todas essas informações. E agora eu sei que a gente tem mais uns minutinhos aqui para responder perguntas, estou super à disposição. Isso, exatamente, Silvia. Nossa, super obrigada por ter trazido para a gente esse cenário global, né, que a Kantar tem condição de fazer essa análise, né? A gente tem uma pergunta aqui que foi feita, que eu tenho uma certa dúvida a respeito do que a pessoa quis dizer, que ela perguntou como ficaria a pesquisa qualitativa. Eu acho que talvez porque você nos trouxe muitos dados quanti, mas a pergunta seria essa. Deixa eu ver quem foi que falou. Andréa Cardoso, eu não sei se ela quebra o microfone, explicar mais a dúvida dela, mas seria como isso reflete na pesquisa qualitativa, seria a dúvida dela. Aqui dentro tem dados qualitativos também, tá? Muitas das coisas que a gente mostrou com a fala das pessoas vieram da Quali, a gente não fez só quanti, não. E a Quali vai estar mais intensa ainda agora na segunda fase, onde a gente está entrevistando os clientes, mas já tem bastante coisa de Quali, muito do discurso do que saiu da boca daquele consumidor era qualitativo. Mas como é que fica a pesquisa qualitativa? A pesquisa qualitativa vai ter que se adaptar igualmente, né? Dentro da Kantar, a gente já tinha, né, antes mesmo desse isolamento, várias metodologias onde a gente usava plataformas online
tenho certeza que não só na Kantar, no mercado brasileiro como um todo, isso foi ainda mais intensificado. Hoje, a gente tem condições de atender ao cliente com um impacto bastante reduzido. Então, a gente tem condições de fazer blogs, a gente tem condições de fazer discussões em grupo brasileiras, né? Sentadas na mesma sala de grupo, uma pessoa do Sudeste, 2 do Nordeste, 3 do Norte, 2 do Sul, e funciona maravilhosamente bem. A dificuldade que a gente está tendo, e aí é enquanto Kantar, pode ser por conta da pandemia, mas pode ser um pouco de hábito também, é os clientes abraçarem essas metodologias online, né? Porque nós, da pesquisa de mercado como um todo, estamos adaptados sim e já estamos oferecendo a um custo bastante bom, a logística funciona muito bem. Talvez até esse momento da gente estar tendo que fazer tudo à distância mude o hábito com relação à qualitativa também. A gente acredita nisso, a gente acha que o novo normal, a hora que as coisas voltarem, a gente vai ter muito mais pesquisa qualitativa online do que a gente já teve no passado. Silvia, essa resistência dos clientes à quali online, ela está relacionada à confiabilidade, à dificuldade de você assegurar sei lá, o segredo do que está sendo veiculado, ou está relacionado ao que outro tipo de variável? Eu acho que são duas coisas. Primeiro, que uma das enormes vantagens da pesquisa qualitativa é que o cliente ele sempre se sentiu próximo do resultado, porque ele não acompanha, na imensa maioria dos casos, o campo quant. Ele não vai junto com o entrevistador. Em alguns casos, sim, quando é um etnográfico, uma coisa mais, mesmo que seja uma pesquisa quantitativa, um saborzinho etnográfico, ele não acompanha. Agora, a qual ele está ali e fala, nossa, eu estava atrás do espelho, lembra daquela ruiva sentada no canto esquerdo da mesa? Ela falou aquilo. O fato dele estar distante, mesmo que ele esteja assistindo a ruiva no canto esquerdo da mesa, ele não está lá, ele não está logo atrás do espelho. Isso foi um hábito que o cliente desenvolveu. É o momento que ele se sente realmente próximo. E fica aquele tititi atrás da sala, ele passa um bilhetinho, ele sente que ele está participando da pesquisa. A gente desenvolveu ferramentas para que ele possa continuar fazendo papinho e possa continuar dando bilhetinho, só que virtualmente. E esse hábito ainda não está totalmente institucionalizado. Mas a gente acha que agora que a gente aprendeu a fazer tudo online, por que não, né? Por que não fazer pesquisa online? Achamos que vai mudar sim. Então, corroborando o que você está falando, eu posso dar os números do CRQ, que realmente caíram os números de consulta, mas eu achei que fosse zerar, e não zerou. Está metade do que era quando a gente não estava confinado. Tá? Então, quer dizer, foi uma surpresa total, porque quando eu fiz lá o meu planejamento para esse ano, eu meio que zerei o CRQ. E não aconteceu isso. Tá? A gente está tendo aí 50% de consultas do que foi o mês de fevereiro e o mês de março. Tá? Exatamente, porque continua a recrutar. Só que agora a gente recruta para um encontro online em vez de um encontro presencial. É fato. O que eu ouvi contar, e não sei se você também está usando isso, é que os grupos são menores, né? Entre 6, 7 pessoas. 6 participantes. Porque senão fica muito difícil de controlar, porque as pessoas, quando você está numa sala e todas estão falando ao mesmo tempo, você tem como bater na mesa e dizer, gente, calma, vamos falar um de cada vez, né? Mas no online não é tão simples. Então, eles acabam tendo pequenos grupos, mini grupos, 6, 7, 4, 5, mas que continuam funcionando e funcionando muito bem através do Zoom. E uma outra vantagem que contaram é que, por exemplo, assim, você consome maionese X? Vai lá na geladeira e pega para eu ver. E aí a pessoa levanta e traz e mostra para todo mundo. Quer dizer, uma coisa muito mais dinâmica e interativa entre todos e acaba sendo até mais verídico
e quando você está longe da sua casa e todo mundo sentado lá na sala. Verdade verdadeira. Pessoal, eu deixei de compartilhar minha tela agora para poder ler as perguntas no chat, tá? Então, eu vou respondendo muitos elogios aqui, eu super agradeço a vocês pela generosidade de estarem me assistindo. O Saulo pergunta sobre a parte de mídia, audiência e tempo médio aumentaram na TV, mas teria algum tipo de dado de secundagem de anúncio pago? Pois vejo na Globo, por exemplo, muito anúncio dos próprios produtos do grupo, como Globoplay ou atrações do próprio canal. O que eu respondo para vocês aqui? Sim, temos o dado de secundagem de anúncio pago, ele aumentou, não está aqui na apresentação, mas aumentou também a comunicação das próprias operadoras, no geral, falando dos seus canais digitais, né? Porque isso foi uma real necessidade. Então, quando você comunica aqui um Globoplay, ou você fala, olha, eu estou mais presente com você, com séries bacanas que estão abertas agora, canal aberto, vem aí. Isso realmente aconteceu, mas respondendo à pergunta do Saulo, sim, a secundagem do dado de audiência de anúncio pago também foi bastante aumentado nos últimos momentos. Deixa eu ver uma pergunta do Renato aqui. É possível ver nos relatórios disponíveis as marcas que estão presentes nesse momento de pandemia? A gente fez, sim, essa coleta. Não coloquei aqui, porque são aquelas mais de senso comum, mas eu mencionei a Ambev, né? Então, são algumas marcas. Então, Ambev, Magazine Luiza, Santander, IP aparece bem forte. Eles fizeram uma ação bastante interessante também. Não está no dado, mas a gente coletou, e foram essas que acionaram com coisas mais relevantes e de forma mais rápida. Aquelas que entraram um pouco depois já não ficaram tão top of mind assim. Deixa eu ver a Cláudia perguntando, como ficou a questão da autenticidade na narrativa das marcas? Vimos influenciadores destruindo em segundos imagem de marca, fazendo com que adotassem a estratégia de não sou assim e poucos esforços em construir a narrativa do sou assim. Dores e delícias das lives, né? Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo, quem não sabe também faz ao vivo e vai ter que colher as consequências disso tudo. E a gente viu que mesmo as lives, elas foram sendo, como é que eu vou dizer, mais controladas. As próprias marcas perceberam a necessidade de ter um certo controle com relação àquilo, e algumas lives mais recentes que a gente tem acompanhado já tinham uma estrutura de comunicação muito melhor. Então, por exemplo, consumo de produtos que não podem ser consumidos do ponto de vista de propaganda, que nas primeiras lives aconteceram, nas últimas já não. O povo já tinha dado um puxãozinho ali de orelha, mas isso também vai fazer parte do novo normal. Como é que as marcas vão se organizar para orientar esses influenciadores a serem realmente os porta-vozes das suas marcas? Eu acho que de perguntas foram essas. Respondi. Alguma coisa mais que eu possa contar para vocês? Eu tenho mais uma. Se esse aumento de assistir televisão, ficar mais frente, será que as pessoas estão deixando de trabalhar e estão ficando mais na frente da televisão? Ou será que elas trabalham junto com a televisão ligada, coisas que no escritório não é possível? O que a gente viu na pesquisa foram algumas coisas. Primeiro, que é fato que a gente perde fácil 3 horas por dia no trânsito todos os dias. Pelo menos em grandes metrópoles como a cidade de São Paulo. Fácil. Então, essas 3 horas, só aí já daria para ter aumentado 3 horas o tempo médio na frente da televisão. E aumentou 1h30. Então, só aí já explicaria. Outra coisa que a gente viu logo no começo, a ansiedade e a carência por informação, logo no começo, foi tão grande que a gente retomou um hábito do passado. Antigamente, a gente ficava em casa com a televisão ligada o dia todo, né?
isso existia mesmo. A televisão era meio que uma companhia, porque quando acontecia alguma coisa, você já, né, você já se atentava. Talvez as pessoas mais velhas que estão aqui lembrem daquela musiquinha, né? Tan, 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 tan. Quando você estava na cozinha, você escutava isso, você falava, meu Deus, alguém morreu, né? Que daí vinha a TV Globo com aquela momento especial de notícia. A gente acabou tendo isso institucionalizado desde o começo do Covid, porque a gente está carente por informação. A gente foi se organizando um pouco mais, a gente ficou tão overloaded de informação que a gente foi se organizando um pouco mais. Mas sim, primeiro que a gente está realmente mais tempo em casa, a gente está economizando, no mínimo, essas 3 horas aí, 1h30 para ir, 1h30 para voltar, e mais um tempinho ali na rua fazendo alguma coisa. E segundo, porque a gente estava muito carente de informação. Talvez esse patamar se estabilize, mas se estabilize no alto, como a gente está vendo até agora. Talvez ele caia um pouquinho depois que as pessoas sintam que já não precisam mais de tanta informação, mas foram principalmente esses 2 motivos. Ok? Super obrigada, Silvia, por Obrigada a vocês. A sua clareza em apresentar o cenário e responder as perguntas. Cíntia, você quer fazer um convite para amanhã? Sim, mas antes eu gostaria de comentar, né, que assim como nos eventos anteriores, né, que a gente tem feito, né, está sendo muito satisfatório, né, essa experiência da gente ver pessoas de outros estados aqui com a gente, né. Hoje a gente teve, ao longo, né, de toda a tarde aqui, 94 pessoas diferentes, de 9 estados diferentes: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará, Paraná, Rio Grande do Sul, Brasília, além também, né, de Portugal, né, Marilene, que está nos assistindo de Portugal, e parece que temos uma participante também de Angola. Então, é uma experiência realmente, né, muito nova e para a gente é muito bom, né, muito gratificante. Esperamos que a gente continue, que a gente mantenha isso, né, mesmo que depois, né, a gente volte, né, a estar mais fisicamente nos lugares, mas que a gente mantenha dessa forma, né, esse contato, né, com a comunidade de pesquisadores, né. Para amanhã, a nossa agenda, né, eu tinha informado no início, né, então vamos repetir aqui para quem chegou depois. Nós vamos ter uma atividade de encerramento às 7h da noite, onde a gente vai tentar fazer um pequeno balanço, né, do que foi o festival nos últimos dias, e teremos uma mesa redonda sobre, né, os desafios do pesquisador durante e após a pandemia. Nessa mesa redonda estarão presentes, né, a Raquel Siqueira, né, que está aqui com a gente, aqui acompanhando o evento, né? A Raquel é consultora de pesquisa, professora também em várias instituições. A Clotilde Pérez, né, que é professora da ECA, na USP, inclusive do curso, né, de pós em pesquisa de mercado, é especialista em semiótica e também trabalha, né, com pesquisa de mercado aqui, prestando serviço em vários institutos. E né, dirige a Casa Sêmio também. E, por fim, também a Ana Luísa Borges, né, que é da Claro, e foi uma das palestrantes aqui da semana passada. Para participar amanhã, as inscrições podem ser feitas também pelo Simpla, como foi nesse evento. Vocês encontram o link no nosso site, no site da SBPM, que é www.asbpm.org.br. Tem a agenda lá de cursos e eventos, e aí vai ter o link lá que leva diretamente para a ficha de inscrição, tá? Então, é isso. E a gente vai incluir também na agenda lá no site um link para vocês, que a gente também está reportando aí nas redes sociais, para um evento de encerramento internacional do evento da ESOMAR, que vai ser no dia 15, no horário do Brasil, vai ser às 1h30 da tarde,
e vai ter a participação de outros países também, tá? Então, é um evento internacional que eles estão organizando por regiões, né? Então, esse da América Latina, com os países da América Latina, no horário do Brasil é 1h30, tá? Isso é no dia 15. Tá? Muito obrigada para vocês, espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado bastante e continuem com a gente. Obrigada, Luzia, pela condução aí do evento hoje. Imagina, obrigada. Obrigada a todo mundo que veio nessa jornada aí de 4 horas, né? Como a gente falou no começo, a gente faz isso juntos, é super bacana a gente vê essa possibilidade de construir essa rede, e isso que a Cíntia falou, de quando a gente vê essas pessoas de fora de São Paulo, isso para a gente é super importante também, porque é a maneira de ter essa capilaridade, usufruir do outro lado do que nos foi imposto, né? Então, bora lá, né, Silvia, fazer não só o Zoom pessoal, mas fazer esse Zoom dar sentido para a nossa profissão. Então, obrigada. Até amanhã, gente. Amanhã vai ser muito legal. Até amanhã. Obrigada a todos. A imagem da